Olá a todos, Daniel da QSP Tecnologia, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho mais um vídeo sobre robótica. Falaremos hoje sobre motor de passo. Já tenho aqui uma aplicação onde eu tenho um motorzinho de passo sendo movimentado. Então hoje eu estarei falando para vocês, como acionar, movimentar os motores de passo. Para isso, nós iremos utilizar um drive de motor de passo, muito conhecido aí na comunidade Arduino, que é o A4988. O A4988 ele é um chip fabricado pela empresa Allegro, e ele é, na verdade, um drive, micro step para motor de passo. Esse componente ele vem no encapsulamento QFN, que dificulta muito a montagem em protoboards ou placa padrão. Por isso, muitos fabricantes de shields de Arduino disponibilizam esse componente no formato de plaquinha mesmo, Então temos alguns exemplos que nós podemos encontrar aqui no mercado. Na tela aqui eu tenho um exemplo do A4988, e suas ligações. Então nós iremos trabalhar com ele. Podemos verificar aqui na minha tela, canto inferior direito, que eu tenho algumas unidades deste chip. Então temos algumas unidades, eles estão aí num tamanho bastante reduzido. Podemos observar que essas placas elas também estão disponibilizadas com um dissipador. Então o dissipador ele está posicionado aí na parte superior do chip. Vamos então descrever aqui a pinagem desse componente. Fazendo um paralelo da imagem aqui com a imagem que se encontra aqui na minha tela, podemos observar que nesse primeiro pino, onde eu estou mostrando o mouse, onde ele se encontra esse pino aqui, ele refere-se ao GND da placa. Na sequência, esse outro pino aqui, ele é o VCC, que é a alimentação de 5 volts da minha placa. Depois, nós podemos observar que os outros pinos na sequência são os pinos que nós iremos ligar as bobinas do motor de passo. E depois, na sequência, podemos observar aqui que nós temos o pino GND e depois um pino de alimentação que vai de 8 a 35 volts. Na minha placa, eu estou utilizando, aqui, podemos observar aqui na minha placa, que eu tenho aqui um capacitor, e atrás do capacitor eu tenho uma conexão aqui de 12 volts, que está sendo fornecida por esta fonte aqui, 12 volts, e ele está consumindo aí aproximadamente 25 mA de corrente. Então, aproveitando aqui e já mostrando para vocês as ligações, podemos aí observar que vou mostrar com o mouse, que facilita aqui o manuseio da minha placa, Então temos aqui a parte do GND, onde eu estou mostrando depois a parte do VCC. Esses 4 pontos terminais são ligados na bobina do motor de passo, e atrás do capacitor nós temos o GND
e a fonte de alimentação de 12 volts. Aqui, né, onde eu mostrei o GND e o VCC, eles são retirados dessa alimentação da própria placa, nossa placa QSPIC Master, né? O GND e o VCC da porta de expansão, que é 5 volts. Do outro lado, aqui, nós temos 3 outros terminais, que são, respectivamente, a direção, o passo e o reset. Tá? A direção, ela pode ter 2 tipos de direção, né? Anti-horário ou horário, dependendo do nível lógico que você aplica nesse pino direção, né? Podemos verificar aqui, ó, que o motor ele está girando, né, hora sentido horário ou anti-horário. Então significa que nesse pino branco, né, esse terminal branco, eu estou mudando constantemente o nível lógico desse pino. Depois, pessoal, nós temos aqui um outro terminal em azul que refere-se ao passo do motor de passo. Tá? Então, cada pulso que eu enviar aqui, ele vai andar uma quantidade em graus do motor de passo. E depois, pessoal, nós temos aqui um pino que é de reset e outro de sleep, né, que o fabricante ele fornece que deve ser ligado, né, jampeado esses pinos. E caso você deseje, você também pode estar ligando esse pino ao teu microcontrolador. No meu caso, estou ligando através do terminal amarelo, só que no meu programa não estou utilizando esse pino. Bom, temos algumas imagens aqui, ó, desse drive. Então ele é fornecido aqui como uma plaquinha, né? Temos aqui um trim-pot que ajusta a corrente que vai para o motor de passo, tá? Porque esse chip ele trabalha como fonte de corrente. Então, dependendo do torque que a gente quer, né, dependendo do tipo de motor de passo, a gente faz um ajuste para dar mais torque ou menos torque. Então, aqui tem um outro exemplo, né, de ligação, né, foi aquilo que eu falei para vocês, né, as ligações. No meu caso aqui, no lugar do Arduino, eu estou utilizando uma placa QSPIC Master com um microcontrolador, um PIC 18F4520. Tá? Bom, basicamente é isso, né? O que nós também podemos citar aqui são os pinos MS1, MS2 e 3, né? Que seriam esses pinos aqui, ó, né? MS1, MS2, MS3 e MS4. E esses pinos eles irão fornecer para você dividir o passo, né? Na verdade ele vai pegar um passo e vai dividir em 2 ou 4 ou 8 ou 16 vezes cada passo. Então você vai ter um micro step mesmo, um micro passo ali, tá? Então isso tem uma tabelinha verdade, né? Deixa eu ver se eu até consigo achar essa tabelinha verdade, ó. Aqui no datasheet você vai encontrar todas essas informações. Aqui, ó, nós podemos observar que quando eu coloco tudo em nível lógico 0, eu vou ter então o que nós chamamos de full step, né? Passo inteiro. Se eu colocar em nível lógico 1, ou MS1, nível lógico 1 e os demais em nível lógico 0, eu vou ter o que nós chamamos de half step, ou metade do passo, tá? E assim por diante, ó. Se eu colocar o MS1 em nível lógico 0, o 2 em alto e o 3 em nível lógico 0, eu vou ter então 1/4 do passo, tá? Nós podemos observar isso aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, ó, para que vocês possam ver
o motor funcionando, e ele está funcionando no modo Full Step. Bom, se eu conectar então no pino MS1 um nível lógico alto, como eu vou colocar agora, podemos observar agora que o motor de passo ele está num ângulo total menor, metade do valor anterior. Isso porque eu criei então uma metade do passo. Então o número de passos que eu estou dando, né, ele vai considerar metade. Tá? Se eu retirar, podemos observar que então ele aumentou, né, o número de passos aí. Então, pessoal, esse é um pequeno tutorial de como utilizar esse chip, né? Vamos agora para a programação. Na programação, muito simples, eu estou utilizando aqui o micro C, tá? Estou utilizando o microcontrolador 18F4520, como mostrado aqui no mouse. Criei aqui algumas defines, né? Então no pino RD0 eu estou configurando, ajustando aqui a saída da direção. No RD1 o passo e no RD2 o reset, sendo que o reset eu não estou utilizando nesse código, apenas esses dois primeiros. Então aqui, ó, podemos observar aqui, ó, nesse pino aqui, deixa eu ver se eu posicionar a câmera de uma forma melhor, ó. Então aqui, ó, nós temos, onde estou mostrando o mouse, o RD0, o azul é o RD1, é o RD1 e aqui o RD2, tá? Então são os pinos do porte D, ó, pessoal. Tem aqui o porte D, ok? Então o que isso aqui faz? Então aqui eu criei uma função que gera pulso. Essa função ela simplesmente dá um pulso de 1 milissegundo no step passo. Quem é o step passo? É o RD1. Tá? Então ele vai gerar um pulso de 1 milissegundo e vai aguardar em nível lógico 0 1 milissegundo. Vamos observar essa forma de onda agora aqui no osciloscópio. Então repare aqui, ó, que vou colocar aqui o osciloscópio no pino RD1, que é o step passo, e aqui, ó, nós temos o sinal no osciloscópio de 1 milissegundo. Ok? Então aqui temos, né, o sinal do osciloscópio. Ok? Voltando ao código, então ele inicializa as portas, então coloca tudo como digital, inicializa as portas B, né? Inicializa a porta BD. A porta B, pessoal, é só um detalhe aqui com relação ao meu kit, que eu tenho que jogar nível lógico 0 no RB3 para que o display gráfico não interfira no porte D. Tá? Então é só isso, se vocês forem montar numa protoboard, vocês não vão precisar usar esses dois comandos aqui. Tá? Inclusive esse aqui também, o de cima não, porque ele refere só a porta A e a porta B, se eu não me engano. Tá? Ou qualquer outra porta analógica que tenha que ser configurada como digital, então é bom colocar esse cara aqui, esse comando. Agora no porte D,
que eu estou utilizando aqui os dois pinos, que é o RD0 e o RD1, eu tenho que colocar ele em nível lógico 0, eu já inicializo tudo zerado, e agora eu fico aqui num loop, né? Repare, ó, que o step dir, ora é nível lógico 0, ora nível lógico 1. Por isso que nós temos o motor de passo, né, fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Porque ele está ora em nível lógico 1, ora em nível lógico 0. Então eu estou mudando a direção, né, o sentido de rotação do motor. E aqui, ó, eu faço 200 passos, né? Ó, coloco aqui 200 passos e eu gero os pulsos 200 vezes, tá? Aqui também. Então, quando ele está num sentido, por exemplo, sentido horário, vai gerar 200 passos. Sentido anti-horário, vai gerar 200 passos. E assim por diante, pessoal. Na verdade, bem simples, tá? Esse é um tutorial para vocês avançarem aí no desenvolvimento de motores de passo. E a dica para vocês aí do A, qual que é o chip aqui? Do A4988, pessoal. Essa é uma dica bastante interessante aí, um chip bastante comum de se encontrar, Mercado Livre vocês encontram bastante, e vocês podem estar então aí trabalhando com esse componente, né, na forma de plaquinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aí. Um abraço a todos.